Calma aí, não rola o feed, está começando mais uma live do Cultura. Hoje a nossa convidada mais que especial é a Camila França. Ela é fotógrafa esportiva. E se você está vendo pelo feed agora, já só dá uma esperadinha, já estamos chegando já. O Matheus e nossa convidada também já está na casa já. Fala, Bruno, tranquilo? Opa! Oi, Camila, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem também, graças a Tudo ótimo. Deus. Vocês me escutam bem? Uhum. Sim, perfeitamente. Só vamos esperar o Abner entrar só, daí a gente pode iniciar nossa live. Tudo bem, tranquilo. Isso. Só enquanto o Abner não chega, enquanto bastante gente já vai chegando também, só explicar o intuito do nosso projeto, para também a Camila já conhecer, ela vem acompanhando bastante também, então acredito que já deu uma olhada, mas nosso intuito com o projeto é trazer uma valorização para o esporte do interior, então sempre cobrindo futsal, vôlei, basquete, entre outros esportes, trazendo essa valorização e também com o intuito para trazer mais repertório para a gente. Então, com certeza é muito importante para que conseguimos criar um repertório maior para o jornalismo e também ajudar trazendo mais informações aqui do interior. Aí o Abner chegou. Muito boa noite, Abner. Boa noite, Matheus. Boa noite, Camila. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Noite. Boa noite. Bom, vamos dar início à nossa entrevista, nosso bate-papo. Eu sou o Abner, esse ao meu lado é o Matheus, esse ao lado da Camila, nossa convidada, é o Bruno, e nossa convidada especial da noite é a Camila França. Eu vou falar um pouco da sua carreira profissional. Antes de entrar na fotografia, ela trabalhou em indústria, na, na área de análise de trade marketing júnior, assistente de trade marketing, auxiliar multifuncional, analista de almoxarifado júnior, analista de manutenção, operador de máquina e aprendiz de operador de produção industrial. Atualmente, ela está na área de fotografia esportiva. Ela trabalha juntamente com o time Serenimed de handball. Teve passagens pelo Renasce Vôlei de Sorocaba e também faz trabalhos nos jogos regionais da nossa cidade e também da região. Trabalhou também e produziu as fotografias de jogos regionais e do Pro Esporte. Hoje temos, com muita honra e prazer, de anunciar nossa convidada especial, Camila França. Obrigada pela descrição. Puxou meu currículo aí bastante tempo, de alguns anos atrás, né? Mas é isso mesmo. Todas as informações corretas aí. Comecei na área industrial profissional e esse ano oficialmente migrei de área para fotografia esportiva. Perfeitamente, Camila. Com certeza, uma área que é muito importante também, a fotografia que traz momentos ilustres e que com certeza marca certos momentos. E Camila, como funciona o seu trabalho e também a profissão da fotografia em si? Confesso que não conheço muito da área e queria conhecer com a sua resposta, porque não sei como que funciona. Tem muita concorrência, tem muitas pessoas que vão em busca desse sonho e como é o trabalho em si para conseguir ter boas fotografias e ter essa profissão com muito sucesso, Camilo. Cara, para mim começou por conta do esporte, né? Eu não era uma pessoa da fotografia, eu fui uma pessoa sempre envolvida muito com esporte e a fotografia é o meio que eu arrumei de me manter dentro da área esportiva. Então eu pesquisei sobre fotografia, mandei mensagem para um fotógrafo que é o fotógrafo da Leoas da Serra, o Fon, que hoje ele é meu professor particular o ano passado e ele me ajudou muito, até indicação de câmera, como eu começaria. Ele me dá aulas até hoje, né? A gente sempre está em constante aprendizado e evolução aí. Então, ele me ajudou muito. Tudo que eu sei hoje em relação à fotografia foi ele que me ensinou. Excelente pessoa.
E aí a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Então eu comecei com o Desportivo Sorocaba, que é um futsal feminino aqui de Sorocaba também, as meninas jogam nos regionais, paulista, tudo. A Cláudia me ajudou muito, né, que é a diretora do time, me abriu muitas portas ali. E a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai procurando, né, sempre estar ali treinando, estudando, e isso vai nos abrindo porta. Então, a fotografia, tem muita gente que é da área de fotografia, muita gente boa que a gente encontra pelas caminhadas, né, pelos campos, pelas quadras da vida. A gente tem muita troca. Tem o Fê, que é o que está no vôlei agora, o Renasce Vôlei, uma excelente pessoa, um excelente fotógrafo. Tem o Brandino também, que é de Sorocaba, de Angatuba, acho, Indaiatuba. Então a gente sempre vai encontrando pessoas que vão enriquecendo o nosso trabalho, a gente tem muita troca. Tem muita procura, porque querendo ou não, a fotografia, às vezes a galera acha que é só uma foto, mas é um portfólio para o trabalho do atleta, para o trabalho da equipe. Então, também é uma porta de entrada, talvez, para uma transferência, seja foto, seja vídeo, né? É um material que o atleta usa também como divulgação do trabalho dele. Então, é de extrema importância a imagem do atleta ali. Seja uma foto de um lance de jogo, seja uma foto de uma comemoração. E é eternizar o momento, né? A fotografia é eternizar o momento ali, algo que ele vai lembrar para o resto da vida. Então, tem uma parte de documentação que a galera acha que é só comprar uma câmera e sair fotografando, e não é. Para esporte você tem que pesquisar muito, porque para futebol você precisa de uma documentação, para vôlei talvez não precise, ou você tem que ser vinculado a alguma equipe para poder fotografar, dependendo do campeonato, do nível do campeonato, né? Então são detalhes que também fazem diferença na hora de você fotografar. Então tem toda a parte burocrática também, né? Tem questão de equipamento que não é barato, né? É um investimento e não é baixo, é um investimento muito alto. Então tem todas essas partes burocráticas, né? Que às vezes o pessoal também não está muito ciente. Mas tem muita procura. Que atleta que não gosta de ter um registro ali, né? Uma foto. Então é muito gratificante, assim, para a gente que já é da área de esporte, poder dar também, poder proporcionar isso para o atleta, para a equipe, né? Uhum. Boa noite, Camila. Eu sou o Bruno. É um prazer estar Boa falando noite. contigo hoje. E eu gostaria de perguntar, quando começou essa paixão pela fotografia? Qual foi sua primeira câmera e se esse gosto vem desde a infância? Cara, eu nunca fui assim aquela pessoa apaixonada pela fotografia. Eu tirava foto de celular, né, coisas assim, normal como qualquer outra pessoa que não é assim desde de nova apaixonada pela fotografia. Mas eu sempre fui apaixonada por esporte, cara. Sempre fui, sempre. Então, como eu falei, a fotografia foi um meio que eu encontrei de me manter no ambiente esportivo, né? Então, não vou falar para você, nossa, eu fui apaixonada pela fotografia sempre. Não, me apaixonei pela fotografia ano passado, cara. Foi quando eu comecei a fotografar. E aí, minha primeira câmera foi uma T6i, uma Canon T6i. Como eu estava iniciando, né? Comprei ela usada mesmo. E aí, o negócio começou a andar sozinho, tudo. Começou a rodar muito bem. E aí, no final do ano, eu fiz um upgrade de equipamento, né, tudo, de lentes, tudo, e conforme a gente vai evoluindo, vai conseguindo, a gente vai melhorando também as condições de equipamento, né, de ter uma tecnologia mais atualizada. Sim, Camila. Nessa área de fotografia, você sentiu alguma mudança? Já era do seu querer e interesse sair da área da indústria para a área esportiva? Cara, assim, não vou falar que
área esportiva. A indústria me trouxe muitos benefícios também. Eu aprendi muito dentro da área da indústria, né? Então, me enriqueceu bastante como pessoa, né? Sou muito grata por todas as empresas que eu passei, todos os cargos que eu consegui me desenvolver. Mas não é nem tanto pela fotografia. Eu sempre quis ter o meu tempo, fazer o meu tempo, trabalhar para mim, né? Então, eu sempre procurei alternativas. E aí a fotografia foi um presente para mim, que hoje, né, eu vivo da fotografia em si. Então, a gente trabalha mais, com certeza, né? Não tem tantas, talvez, certezas como um CLT nos proporciona, entre aspas, né? Mas é muito gratificante, muito gratificante. Não tenho finais de semana, mas hoje trabalho com esporte, que é uma coisa que eu amo. Então, estou e sou muito realizada com isso. Com certeza, Camila. E você que falou muito bem que o sonho de ser fotográfica foi a partir do esporte, que você sempre foi muito apaixonada. E como que começou esse contato com o esporte? Foi pelo futebol ou foi por outro esporte que com certeza apaixona muito? Tem essa questão da emoção que envolve bastante os esportes em geral. E qual a inspiração que te trouxe a essa emoção e essa paixão por esporte? Em qual esporte tem? Se tem algum jogador, alguma jogadora? Como que foi esse primeiro contato com o esporte? Se teve alguma pessoa que te influenciou para seguir nesse caminho esportivo, Camilo? Cara, no esporte eu fui inclusa muito cedo. Com 9 anos eu comecei a fazer futsal, né? Na época, então nós disputávamos campeonatos aqui em Sorocaba, Cruzeirinho, né? Esses campeonatos assim, de região. E aí depois, já quando eu fui para o campo, a gente disputava Paulista na época, disputava jogos regionais, jogos abertos. E eu sempre fui apaixonada por esporte em geral, mas eu praticava futebol, né? Era do futebol. Então, acho que o futebol feminino em si, né, uma referência que todas nós temos é Marta, Amandinha, né? Hoje temos aí no futsal Luana, Natalinha, a goleira Regiane, que era daqui de Piedade, né? Ela está no Leoas. Tem as meninas de Sorocaba também. Então, do futebol, né? Agora que eu estou um pouco mais inclusa na questão do hand, referências que eu tenho são as meninas do Ser Unimed, que a gente acompanha ali um pouco mais o dia a dia delas, a gente sabe ali dos treinos, dos esforços, né? Seja de qualquer modalidade, né? Mas elas são extremamente esforçadas, jogam muito, enfim. Mais do que a gente ter uma referência de fora, acho que é importante a gente exaltar também o trabalho daqui da nossa cidade também. Uhum. Muito bem, Camila. E eu tenho uma dúvida, né, algo até um tanto quanto pessoal. Eu queria saber como funciona um pouco essa burocracia, já que sempre tem essa coisa de direitos de imagem, o copyright, e até mesmo é necessário um aval, muitas vezes, para tirar fotos dos jogadores e das equipes. Por exemplo, quando alguém plagia você, como que é esse processo? Cara, não aconteceu comigo, hein? Que bom. De talvez pegar, graças a Deus, né? De pegarem alguma foto minha, pelo menos eu não tomei conhecimento disso ainda. Eu sei que tem uma lei de proteção até de imagem da pessoa, de utilizar a imagem do fotógrafo, né? A foto do fotógrafo, que tem que dar os créditos, né? A pessoa que tirou foto, assim como qualquer outra coisa. Você vai ler uma reportagem, tem lá, reportagem, quem fez a reportagem, fotógrafo, quem tirou a foto. Então, tem leis para isso. Eu, particularmente, nunca tive problema nenhum com isso. Então, se a pessoa ela quer ali adquirir alguma foto, se a pessoa me chama, é porque ela quer adquirir alguma foto, né? Ela sabe do meu trabalho, né? Então, eu particularmente nunca tive problema com isso. Se alguma pessoa, às vezes, não quer que eu divulgue a foto, a pessoa só quer a foto para ela, não tem problema nenhum também. Eu acho que tudo numa conversa a gente se resolve, não tem erro.
Mas, assim, essa questão comigo nunca aconteceu, de questão de plágio, essas coisas. Certo, Camila. E como é essa relação dos esportes? Qual esporte você iniciou depois do esportivo? Eu vi que pesquisei também bastante que você trabalhou na área do atletismo, basquete, vôlei e agora no handebol. Qual a diferença de cada esporte e de cada área? Bastidores? Sim. Então, eu iniciei no futsal, né? Futsal e futebol, como o time aqui de Sorocaba disputou campeonato nos dois, né? Seja futebol de campo ou futsal. Eu iniciei lá. Fotografia. Tem muita diferença de você fotografar num lugar fechado, por conta da iluminação do ginásio. A gente sofre muito. Se é um lugar aberto e é de dia, é muito mais fácil, porque a melhor luz que tem é a luz natural para você fotografar. Então, em lugares fechados, a gente precisa investir um pouco mais em equipamento, em lente, né? Então, assim, o futsal tem aquela resenha, depende muito da idade também, né? Isso diferencia bastante. Então, eu comecei no futsal de Sorocaba, né? O desportivo feminino. Isso me abriu muitas portas. O Pro Esporte entrou em contato comigo também, que é o time de basquete feminino de Sorocaba. Fotografei também o campeonato delas, né? Então, foi um aprendizado para mim. Foi o primeiro time que eu fotografei de basquete, né? Então, a gente acaba se desenvolvendo também com o convite do pessoal que quer o nosso trabalho. O vôlei, eu já estava fotografando alguns jogos da Superliga, e aí também depois ingressei ali para fotografar o time de Sorocaba também, que está disputando campeonatos relevantes também, tem um excelente time. E aí fotografei atletismo, que, atletismo eu falo que é um esporte de gala. É muito bonito. E atletismo é muito dinâmico, porque o campeonato de atletismo acontece tudo ao mesmo tempo. Então, é num campo, então tem os 100 metros, tem o arremesso, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, é bem intenso ali o dia para fotografar atletismo. Então, geralmente, o campeonato, na parte da manhã, são as meninas que competem, e na parte da tarde, os homens, né? Não é regra, mas normalmente é assim que acontece. E é uma delícia fotografar atletismo, como todos os outros esportes, mas atletismo, assim, é muito lindo de ver, muito lindo. Os movimentos, né? A captura que a gente consegue do atletismo são bem específicas. E aí, comecei agora no hand, né? Já vinha fotografando as meninas, e aí oficializamos aí recentemente, né? Eu com o time do Ser Unimed, e hand também é uma delícia fotografar hand, porque hand é muito contato, né? Ao contrário, assim, que nem o vôlei não tem muito contato, o basquete já tem um pouco mais, o futebol, o futsal tem, mas o hand, as melhores imagens, assim, que você pega sempre é de algum confronto ali, alguma puxada de camisa, né? Alguma vibração, assim, de uma defesa da goleira. Então, é apaixonante, assim, o esporte, no geral. Com certeza, Camila. Até te perguntar muito sobre isso, você que falou um pouco dessa diferença de gravar e de tirar fotos, no caso, de locais fechados e abertos, e te perguntar qual, além dessas diferenças, qual é a maior diferença. Eu tive uma experiência de tentar gravar uma entrevista no ginásio lá do SESI Sorocaba e ficou ruim por conta da luz. Então, é algo que tem que estar bem posicionado, mas como você faz para sempre estar bem posicionado em um esporte, como você falou. Esportes que têm movimento, como atletismo, e também vôlei, basquete, movimentos que acontecem muito rápido, como que é estar em momentos certos e em horas certas para fotografar o melhor momento, Camila. Eu acho que na fotografia, antes de você fazer a foto em si, você tem que saber o mínimo de regras do esporte que você está fotografando.
porque você vai saber posicionamento, né? Se é uma falta, se é uma reposição de bola, você já se prepara, se é um tiro de 7 metros ali no range, se é um arremesso no, no basquete, se é um pênalti no futebol. Então, eu acho que parte do princípio de você saber a regra básica do esporte que você vai estar fotografando. Posicionamento em quadra ou em campo também é muito importante. E é sempre o que você quer, que material você quer. Se você vai fotografar um goleiro, você tem que estar posicionado para o goleiro, entendeu? Seja no meio da quadra, no meio do campo, onde tem o melhor ângulo para você pegar umas fotos legais ali. Se você quer pegar chute, jogada de confronto ali, onde você sabe que vai ter uma disputa de bola, mais meio de quadra, meio de campo, né? Um pouco ali perto do escanteio, talvez no futebol. Então, é saber o mínimo de regra para você também pegar um posicionamento bom, tá, da fotografia. E aí a questão de lugares abertos, lugares fechados, isso a gente sofre em lugares fechados, é a iluminação, porque nem sempre, quando vão fazer algum ginásio, o ginásio é feito para transmissão e para fotografia. E aí a gente sofre, seja numa transmissão, seja numa foto. Às vezes o ginásio é feito realmente para a galera jogar ali e não é pensado nessa parte de iluminação, né? Então, são poucos os ginásios que têm uma iluminação adequada para nós, né? Tirar fotos, ou transmitir, ou filmar de alguma maneira. E aí a gente sofre, daí a gente tem que investir em equipamento. Aí é a questão do equipamento. Então, se você está com equipamento de entrada, talvez ele não aguente muito, ele vai granular uma foto se você subir muito o ISO da sua máquina. Lente, as lentes mais em conta são lentes consideradas escuras, que é a abertura dela, né? Se a gente for investir numa lente aí mais clara, a gente vai ter que desembolsar também. Tudo é investimento, tudo é investimento. Quanto mais você investe, mais qualidade você vai ter, porque é tecnologia, né? A lente que foi lançada ano passado, talvez uma lente já tenha sido lançada outra, né, em melhor tecnologia. Então, sempre a gente tem que estar atualizado no que está acontecendo, questão de lançamento de equipamentos, mas a iluminação do ginásio a gente sofre muito. Tem alguns que, brilha os olhos e a gente está fotografando, filmando, mas tem alguns que aí a gente sofre. Uhum. E Camila, você já fotografou uma gama extensa de esportes, times e muitos jogadores também da região. E até aproveitar o gancho da pergunta da Érica, qual esporte ou até evento esportivo que você tem vontade de fotografar e ainda não fez? Ou algum que você queira se aprofundar mais, por exemplo? Eu acho que todo sonho até de atleta ou ex-atleta, né, é uma Uhum. Olimpíada, um Mundial. Então, quem sabe, né? Estamos trabalhando para isso. E Camila, sobre essa área de conquistas, alcance, a gente tem muito questionamento sobre como funciona a parte de mídias, marketing de um clube. Você poderia nos detalhar mais como funciona, principalmente no clube de handball? Isso, hoje o Ser Unimed, ele tem uma equipe de marketing, né? Então, eu fotografo, faço alguns takes, e eu tenho um braço super importante ali, que é a Luana. Então, ela faz as edições, é ela que comanda ali o marketing do clube, muito bem feito. Então, a gente faz tudo em conjunto, né? Eu capturo as imagens, edito as fotos, capturo os takes, e ela faz as edições e faz o negócio acontecer. Então, hoje, ali é assim que funciona. Pode ser que em outros clubes aconteça de formas diferentes, né? Mas aí eu não vou saber de te responder. Mas hoje funciona assim. Então, ninguém faz nada sozinho, né? É sempre tudo bem pensado
bem elaborado para ver o que que a gente quer. A gente quer algum take de alguma jogadora específica, quer algum lance específico, então você já vai preparada para aquilo. Então tem todo um planejamento por trás ali. É isso, com certeza. Até muita gente comentando aqui, o Jove Martinelli falando da fotografia, que é uma arte, sempre deixando ainda o esporte mais bonito. Muito obrigado. Jove Martinelli, o Alberto, educador, falando que a Camila fez fotos de cães na GCM de São Caetano do Sul e ficou top. Então, até falando muito bem sobre isso, Camila, como que é fora dos esportes também? Você trabalha nesse quesito da fotografia além dos esportes ou você pretende só focar no quesito esportivo e trazer essas fotografias voltadas aos esportes e também ao handball, que é algo que você está mais focado atualmente? Então, hoje eu foco mais no esporte, né? Hoje mais eu rende, mas a gente sempre está aberto a aprendizados, né? Com certeza outras áreas, né? Eu fiz as fotos do Canil de São Caetano, né? Meu, foi uma experiência incrível, incrível. É muito bonito o trabalho que eles fazem lá de adestramento, de treinamento com os cães, né? Então, tive essa honra lá de fotografar junto com o pessoal do Camilo lá, fui muito bem recebida. Então, tudo é experiência, né? Pretendo entrar em algumas outras áreas para conhecimento, né? Para estudo, mas assim, meu foco é esporte. Esporte é o que me brilha os olhos. E Camila, você como uma amante dos esportes, eu, por exemplo, vi no seu perfil muitas fotos que são marcantes, muitas fotos que passam a emoção do momento, principalmente no atletismo, que tem sempre esse momento da comemoração, etc. Como para você se você puder descrever, como que é esse sentimento para você? Você poder ver uma vitória de um time, até às vezes uma derrota de um, a emoção de um atleta, como que é isso? Cara, eu acho que as fotos mais legais são as comemorações, né? Seja numa comemoração, vou dar um exemplo, o futebol tem aquele tempo da comemoração, do abraço, né? No hand já não tem esse tempo, a galera faz o gol e já vibra e já volta, é mais dinâmico. No atletismo tem a parte da competição até o resultado, né? Então vamos num salto à distância. São vários, são 3 saltos, se eu não me engano, até sair o vencedor. Então não é algo rápido ali, né? Já nos 100 metros, você correu, acabou, você já sabe quem é campeão. Então é a dinâmica de cada modalidade, de cada esporte. Mas, assim, pegar a expressão do atleta, seja num momento ruim, seria de uma derrota, né, ali, ou às vezes até de uma lesão ali. É importante pegar esse momento, porque o atleta ele vai superar, ele vai ver aquele momento difícil que ele passou até onde ele pode chegar no momento de superação. E também aquele momento que é o auge do esporte, que é um título, que é um gol, que é uma comemoração, uma vitória importante, um empate que no final é conseguido ali um ponto que pode dar vitória, que pode somar pontos num campeonato. São comemorações assim, comemoração com comissão técnica ou entre as atletas mesmo ali se abraçando, cumprimentando, né, uma vibração ali. Então, cara, isso daí é emocionante até para quem está fotografando, porque querendo ou não, quando você fotografa um clube, você torce pelo clube, você pega as dores do clube. Quando o time ganha, você ganha junto, você vibra junto. Quando o time perde, acaba o seu dia junto. Então é tudo junto, cara, tudo junto. Ainda mais quando você acompanha ali de perto o treino, o dia a dia ali, é insano ali. Você pega aquilo para você, para sua vida ali. E falando um pouco sobre as emoções da fotografia, e aproveitando o gancho disso também, uma pergunta que eu tive interesse e a Mariana também teve, tanto que comentou aqui, perguntando sobre qual o jogo mais emocionante que você fotografou, tanto no campeonato, os títulos. Cara,
vou falar primeiro do. Eu não vou pegar um só. Vou pegar um pouco ali de cada jogo, de cada modalidade, desculpa. No futsal, acho que foi uma semifinal do Campeonato Paulista ano passado, faltando 30 segundos para acabar o jogo, a gente fez um gol e passamos ali para a final. Cara, esse dia, na hora que saiu o gol, eu parei de fotografar para comemorar, para vibrar junto com o time. Porque, querendo ou não, a gente estava ali. Você tá com a câmera, você tá vendo o jogo, tá quase, a bola não entra. E aí, quando, meu, você vibra junto com a equipe. No basquete foi um jogo que estava empatado, que é difícil de acontecer, né? Um jogo empatado no basquete. E a gente tomou uma cesta no último segundo de jogo, a menina lançou e tomamos uma cesta. Foi, assim, para nós foi ruim, mas foi um jogo muito bonito, muito disputado, e foi um jogo que me marcou bastante também. O jogo do Renasce, né, de Sorocaba, do vôlei de Sorocaba, foi o jogo da final dos Jogos Regionais, né, que elas foram campeãs ali. Foi muito bonito a entrega da equipe. Uma pessoa que eu admiro muito daquele time é a Cauane, que é a capitã do time. Você vê a intensidade com que ela joga, né? Então, foi um jogo que me marcou muito ali no vôlei. E no hand também foi a final dos Jogos Regionais, que elas foram heptacampeãs. Que, meu, elas, desculpa o termo, mas elas arregaçaram no jogo. Foi um jogo muito intenso, assim, cara, e você via o brilho nos olhos das meninas, o time inteiro comemorando. Os jogos regionais que é muito intenso, tá? A gente estava todas alojadas no mesmo lugar, então você vê a galera concentrada, a galera, às vezes, num momento de descontração, né? Então, já aquele jogo da final foi incrível. Foi muito, o que marcou para mim até o momento foi esse, eu sei que vai vir mais aí. Hum. Sim, com certeza, Camila, com certeza. Até o próprio Geninho faz uma pergunta interessante também, como você aprimora o olhar do fotógrafo para pegar um ângulo e uma imagem perfeita, que é uma pergunta muito consistente. E, além disso, também, já complementando, falando dessa percepção e também dessa interação que você tem, como que é esse contato com as jogadoras. Como você falou, você se emociona junto, você está lá junto e torcendo até nesse jogo. Você até não conseguiu conter essas emoções porque é muito forte no final do jogo, então. Como que é essa interação das atletas e dos atletas com você, que é a fotógrafa ali? Eles sempre te tratam bem, te ajudam no quesito da foto? Como que funciona isso, Camilo? Vamos começar aí com um olhar fotográfico, né? Que o Geninho perguntou. É uma coisa que o meu professor particular, ele frisa bastante, é você sempre estar atento a um olhar novo. Então, se você está fazendo muito de uma foto, né? É você olhar com outros olhos. Está fazendo muito foto jogada, pega mais foto de individual de atleta, expressão do atleta, comprimento do atleta, né? Então, é você pegar várias coisas no esporte, porque não é só o esporte em si, o jogo em si. Tem ali o pré-jogo, tem o treino, tem o pós-jogo. Então, é você aprimorar também de vários ângulos, né? Dependendo da modalidade, você pode circular pela quadra. Tem modalidade que onde você chega, você fica o jogo inteiro ali. Então, depende muito. Mas no hand, falando do hand agora um pouco, você rodar um pouco mais a quadra, pegar um pouco mais outros ângulos também, né? E aprimorando o olhar, seja na expressão do atleta, numa defesa, numa jogada. Uhum. E Camila, pegando outro gancho agora do Jovem Martinelli, que mandou uma pergunta muito interessante pra gente. Como que você acha que vai ser o futuro da fotografia no esporte?
há muitas emissoras, há muitos equipes de fotografia entrando no ramo, além da inteligência artificial e o avanço da robótica no esporte. Como que você acha que vai ser esse futuro? É coisa que já está acontecendo, né? Não é tão futuro assim, é coisa mais presente isso. Então, se você vê numa transmissão de Copa do Mundo, você tem drone, você tem um robô filmando de vários ângulos. Então, a tecnologia ela está aí para brilhantar e enriquecer, né? Eu acredito que nem a máquina fotográfica, ela teve vários estágios, né? Desde quando era revelado até a digital que é hoje. Então, tudo vem para enriquecer o trabalho. Então, acho que o futuro já é o presente, né? Que está acontecendo já inteligência artificial, robô, drone. Então, acho que tudo vem para enriquecer. Sim, sim, as mudanças da tecnologia sempre à frente. E voltando um pouco sobre a sua preparação, e tomando um pouco da pergunta do Gabriel e do Alberto, qual a importância de uma partida e quais são seus rituais? Tem algum cuidado com os equipamentos? E como você se prepara antes dos jogos? Tanto em um jogo de decisão, um jogo de título, e um jogo de após eliminação, um pré-jogo, um pós-jogo. Sim, eu preparo meus equipamentos, tem toda a questão de limpeza do equipamento, você está com toda a parte de acessórios disponíveis ali, seja uma quantidade de bateria que vai aguentar todos os jogos, o jogo inteiro. Você ter cartão de memória, porque o cartão ele pode queimar a qualquer momento, você tem que ter reserva. Você ter lente, você saber da iluminação, literalmente se preparar. Se há alguma quadra, campo que eu ainda não fotografei, eu vou pesquisar, vou ver a iluminação, vou ver se tem uma área de recuo onde eu possa estar um pouco mais distante, ou se a área que eu fico é muito perto, para eu saber a lente que eu vou usar, o que que eu posso fazer, se eu posso ficar dentro da quadra ou não, porque tem quadra que é muito perto, você tem que ficar fora. Então, tem toda essa preparação. Então, eu pesquiso antes para saber o recuo da quadra, né? Se tem a condição de ficar ali dentro, se eu não vou também atrapalhar o jogo. Geralmente, a gente fica dentro da quadra, né? Difícil a quadra o recuo seja muito pequeno a ponto de não ter ali um espaço. Mas é importante também pesquisar a iluminação. Nós, fotógrafos, a gente sempre fala uns com os outros. Então, você já foi naquela quadra? Como que é a iluminação lá? Dá para usar tal lente? Então, isso sempre conversado. Mas, assim, eu não tenho nenhum ritual específico. Eu sempre faço uma oração para que tudo corra bem, que ninguém se machuque e que eu consiga fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Uhum, com certeza, Camila, isso é muito importante. E, Camila, até te perguntar, e um quesito que você disse um pouco também sobre os esportes coletivos e também individuais. Tem alguma diferença para o fotógrafo em si, até no momento da comemoração, ou no momento ali que estão tendo a conversa antes do jogo, ou no meio do jogo também? Tem alguma diferença para o fotógrafo ter o esporte individual ou o esporte coletivo? Como que funciona para o fotógrafo, se tem diferenças, Camila? Com certeza tem diferença. No esporte individual, na hora que a pessoa está disputando ali, você fica mais focado em uma pessoa, né? Exemplo, o atletismo é um salto por vez. Você foca em um atleta por vez. No esporte coletivo, todos os atletas trabalhando ali ao mesmo tempo. Então, é um material que você tem que dar uma atenção maior, tem que pegar a imagem de todos, na maioria dos que jogam, dos que às vezes não entram para jogar, se tenta pegar ali no aquecimento, alguma expressão, alguma comemoração. Se é um esporte individual, geralmente ele vai vibrar, ele vai comemorar com o técnico, que daí é uma pessoa, ou até às vezes duas, né? Dependendo da comissão ali. Um esporte coletivo é o time inteiro que vai comemorar, mais a comissão também. Aí envolve comissão de quadra, né? Técnico, auxiliar técnico, comissão, preparador físico. Então, com certeza, isso dá muita diferença ali na vida do fotógrafo, para também
não deixar ninguém de fora na hora de fazer a fotografia. Uhum. Perfeito, Camila. E quais dicas você falaria para quem gostaria de entrar no ramo? Quais são os cuidados necessários e como trabalhar por conta própria? Cara, é vida, velho. É vida trabalhar com a conta. É desafiador, mas é muito bom, é muito bom. Você se programa, né? Você faz seus horários, você trabalha mais, com certeza, mas você tendo um planejamento semanal, uma agenda ali, você consegue, né? Falo por mim, treinar, cuidar da sua saúde, ter tempo para sua família e fazer o que você gosta também. Às vezes a demanda é grande, às vezes algumas semanas te consomem mais do que as outras, mas assim, minha dica é, vai, só vai, só vai. Estuda o que você gosta, faça o que você gosta, peça a Deus que ilumine seu caminho e tudo vai dar certo, cara, tudo vai dar certo. Então, para mim, o que aconteceu hoje, eu sou uma pessoa não, eu sou uma empresa, né? Eu tenho um CNPJ, né? E tenho minhas obrigações ali no mês, né? Então, é você pesquisar o que a sua profissão exige, quais as documentações, né? A gente que é fotógrafo tem que tirar um MTB, né? Para conseguir tirar, às vezes, alguma outra documentação. É importante, são documentações importantes. Então, eu tive pessoas que me auxiliaram muito nisso, né? Então, o começo, como eu falei, a gente não faz nada sozinho. Então, é importante você ter pessoas que te apoiem, que te ensinem, que tenha disponibilidade ali também, porque eu comecei tudo do zero, do zero, do zero. Então, eu tive pessoas ali muito importantes para mim. Meu professor me orientou, aí você vai conhecendo pessoas que vão te ajudando também, né? Então, isso de extrema importância ali. Então, para quem quer começar na fotografia, cara, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É maravilhoso, assim, é você pesquisar equipamento, é você estar antenado com o que o pessoal gosta, o que o pessoal não gosta, o que dá certo, às vezes, para um atleta, para uma equipe, não dá certo para outra, e você tem que ir ajustando, né? Perguntar sempre o feedback do seu cliente, seja um atleta, seja uma pessoa, seja o dono de um comércio onde você vai fazer algum vídeo, de um lanche, né? Que seja para você saber o gosto do seu cliente, o que seu cliente está pedindo. Porque às vezes para você ficou maravilhoso e para ele não, ele queria alguma outra coisa. Então, sempre deixar alinhadas as expectativas ali de ambas as partes, que é muito importante. E Camila, sobre o seu cotidiano, a dificuldade que você enfrentou durante a fotografia, qual foi o campeonato mais difícil, a semana mais difícil, ou, ou o título mais difícil que você enfrentou durante a semana, tanto de viagem, para percurso, para fotografar alguma coisa? Cara, eu acho que não é nem dificuldade, talvez seja intensidade. Jogos regionais, ele, para mim, foi uma porta muito grande. Eu fotografei muitas modalidades ali, consegui um material muito rico para o meu portfólio, me abriu muitas portas, muitas parcerias, e foi insano, insano, porque eu não parava, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e assim, não é só a questão da fotografia, tem o pós-jogo, que tem a edição, que é o que demora mais, e o pessoal acabou o jogo, o pessoal quer foto, né? Então a gente conseguia ali segurar um pouquinho a ansiedade também, fazer o nosso melhor ali na edição também, para que a galera fique satisfeita com o seu trabalho. Então, não seja nem dificuldade, mas a intensidade que é um jogos regionais, porque são várias modalidades, vários jogos. Você sai de um jogo, às vezes, de uma equipe que perdeu, que está triste, para uma equipe que vai lá e ganha um título. Então, você vai de 0 a 100 ali em meia hora. Então, as emoções ali à flor da pele, é você voltar para editar, para mandar.
material para o pessoal também que está postando ali quase em tempo real, você passar da câmera para o celular e já mandar editar ali. Então, acredito que não seja nem talvez a dificuldade, alguma coisa pesada, mas seja a intensidade daquilo, entendeu? Que ali é intenso para todo mundo. É um campeonato rápido, tudo acontece ao mesmo tempo, várias modalidades. Então, foi muito importante para mim estar ali. Exatamente, Camila, com certeza. Até fazendo a pergunta muito bem feita pelo jovem Martinelli. Camila, você acredita que as fotografias que você faz inspira pessoas, seja para iniciar no esporte ou no ramo artístico? E com certeza, se sim, você responder que inspira pessoas, qual que é essa responsabilidade de ter essa credibilidade para inspirar uma pessoa a fazer e começar no ramo da fotografia, Camila? Cara, eu acredito que sim. Eu já recebi alguns directs de pessoas que falam assim: ah, eu acompanho seu perfil, gosto do seu trabalho, pergunta de câmera, pergunta de dicas de fotografia. Então, eu acredito que sim, de alguma maneira sim. Atletas que já me chamaram também, que gostaram do meu trabalho, que chamam para a gente fotografar jogos. E eu acho que isso é de extrema importância, independente da área que você esteja. O trabalho de vocês também acredito que inspira muita gente também, é referência também aqui na cidade e com certeza no futuro próximo globalmente seja também. Eu acho que é muito importante para a gente, seja no intuito de você promover a imagem do atleta, promover a modalidade, promover ali o fotógrafo, né? Então, querendo ou não, a gente trabalha com imagem de pessoas, de atletas, no meu caso, né? Então, é você colocar numa imagem aquilo que o atleta está passando também. Que às vezes a pessoa não está assistindo o jogo, não está vendo a transmissão. Então, é você pegar talvez um lance que numa imagem vai passar para a pessoa a emoção que o atleta está sentindo, que você está sentindo naquele momento também, né? Então, acho que enriquece também o portfólio de atleta, de equipe, querendo ou não é a imagem. Se um atleta ele vai apresentar um material, ele vai mostrar o quê para uma equipe que ele quer entrar? Ele vai mostrar foto, ele vai mostrar vídeo, ele vai mostrar lance. Então, eu acredito que seja um material muito enriquecedor e você escutar muito o atleta também. Então, eu acredito que inspira, sim, pessoas a começarem nesse ramo, assim como também vários fotógrafos me inspiram a continuar e a me aperfeiçoar também. Certinho, Camila. Estamos quase chegando no final da nossa live. Estamos aqui na reta final. Porém, a gente tem algumas perguntas. O papo está muito agradável. É que o tempo no Instagram, infelizmente, é escasso. Temos pouco tempo. Então, a gente está chegando na reta final. A gente vai fazer umas últimas perguntas e é isso. Eu gostaria de perguntar como é essa relação Ok. com os atletas. Tem aquele atleta, tira uma foto minha. Ai, manda aquela foto que você tirou minha. Como que é isso? Sim, sim, você perguntou, eu esqueci de responder, me desculpa. Não, Cara, tranquilo. assim, é que vai de pessoa para pessoa, de atleta para atleta, então isso é muito particular. Tem atleta que vem, conversa, pede foto, pede material, tem atleta que é mais reservado, né? Então, não tem problema nenhum. São pessoas como nós, né? Como qualquer outra pessoa, tem dias bons, dias ruins, mas a maioria da galera gosta de foto. Então, eu brinco muito porque às vezes tem muito meme também, né? Então aí eu mando no particular para não expor ninguém, né? Para não virar zoeira dentro do time. Mas aí eu mando no particular. Mas assim, é muito tranquilo. Todos os times que eu passei, nunca tive problema com isso. As atletas gostam, né? De fotos, de vídeos. Então é um material que usam bastante em redes sociais, né? Então, tem as atletas que você conversa mais, tem aquela resenha, aquela zoeira, tem atletas, pessoas que é mais reservada, enfim, pessoas como nós, né? Mas, assim, é sempre um ambiente muito agradável. Bem, como disse o Bruno, nossa live está acabando, infelizmente. Uma questão que eu tenho
e posso deixar você meio duvidosa. É, qual lance é mais interessante para você? Fotografar o gol do título ou o gol no último minuto dos acréscimos, ou no basquete, no último minuto do lance? Isso você diz no basquete, só no basquete ou em Todo qualquer esporte. modalidade? Título é mais emocionante. Mesma coisa eu perguntar para você, você prefere fazer uma cesta para desempatar ou você prefere fazer uma cesta do título? Você prefere fazer um gol para desempatar ou um gol do título? A gente que foi atleta também, a gente às vezes olha não só como a fotografia, a gente olha como a emoção do atleta também, né? Eu, no lugar, quando era atleta, eu preferia fazer o gol do título. Com certeza, né, Camila? É algo emocionante que com certeza marca uma pessoa, marca o atleta em um momento específico. E, Camila, além de fazer todos esses aspectos que fizemos e essas perguntas que perguntamos para você na live, eu queria te perguntar sobre os seus projetos futuros. Como que você vê agora mais adiante, pensando no futuro, se você quer continuar no handball como uma especialidade, quer seguir para outra modalidade, fazer outro esporte, ou seguir para além dos esportes, como que você vê sua carreira para o futuro depois de tudo que você já fez até hoje? Cara, eu pretendo continuar no esporte, como eu falei para você, esporte é minha vida, assim. Lógico que outras áreas mais para estudo, mais para conhecimento, mais para desenvolvimento, mas hoje eu estou focada no esporte, né? Hoje eu estou com handball, atendo outras equipes quando eu não tenho agenda com elas, né? Mas hoje eu posso te responder por hoje. Então, meu futuro eu vejo eu conquistando tudo que eu planejo hoje, né? Então, nada acontece por acaso. Então, você tem que estar preparado para, quando as oportunidades aparecerem, você estar pronto. Então, hoje, eu te respondo por hoje. Hoje, meu foco é o handball, minha agenda é delas, mas eu atendo outras equipes quando eu não tenho agenda com elas também. Então, hoje eu estou totalmente voltada aí para essa modalidade, para atender essa modalidade e tentar agregar também na visibilidade da modalidade, do time e das atletas. E com essa pergunta a gente vem encerrando a nossa live. Foi um prazer imenso, Camila, ter falado contigo por essa 1 hora. Foi um prazer enorme. Óbvio que foi muito aprendizado para nós mesmos também. E gostaria de saber se meus parceiros têm alguma última consideração final, começando pelo Abner. Bom, Camila, só te agradecer pelo primeiro contato que a gente teve. Você foi muito receptiva, já nos atendeu com muita humildade e aceitou nosso convite. Te agradecer, te desejar sucesso na sua nova equipe, que é o Ser Unimed. Vamos estar torcendo pelo Ser Unimed. A gente vai tentar aí acompanhar algum jogo, trazer entrevistas, colaborar com o time de Sorocaba. E só te agradecer, desejar tudo de bom, todo sucesso sempre. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, o trabalho de vocês também é incrível, acompanho vocês também aqui nas redes sociais. Cara, é extremamente importante o trabalho que vocês fazem para a visibilidade do esporte no geral. Então, continue aí também, tenho certeza que vocês vão alcançar tudo que vocês almejam com o projeto de vocês também. É isso, Camila. Só agradecer. Muito obrigado. Foi um prazer imenso ter feito essa live com você. Parabéns por tudo que você já fez, esses momentos, e ter sido essa grande fotógrafa, ter eternizado momentos com essa fotografia que com certeza eterniza momentos. E parabéns por tudo que você já fez. E só te desejar um sucesso imenso para a sua carreira e para o que você for seguir, Camila. Pode contar com a gente no que for. E com certeza, sucesso imenso. E muito obrigado mais uma vez por dar esse tempo para a gente e agregar e muito para a nossa página e para todos que acompanharam também. Só agradecer a você, Camila. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, agradeço vocês também, quando precisar aí, estamos à disposição também.
Foi um prazer, Camila, e uma honra. Muito obrigado por ter acertado o convite. E conte com a gente sempre, sempre vai dar muito certo na sua carreira, já está dando já. Gostaria também de agradecer a todos que assistiram a live, todos que estão assistindo depois pelo Reels, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Ótima noite aí para vocês. Obrigado.